Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos para a nossa aula de Revolução Francesa. Estamos em 1789, quando ela começa, e vamos até 1799, quando ela acaba na França. Mas por que essa Revolução Francesa é tão estudada, tão comentada, tão sabida de muitos alunos? Porque ela é um divisor de conteúdos, né? A Revolução Francesa ela vai marcar justamente o fim de um período histórico chamado de Idade Moderna, ou História Moderna, e o início do período atual que a gente vive na história, denominado história contemporânea. Então, ela pegou todas as influências iluministas e modificou estruturas fundamentais na política, na economia, nas questões sociais. E é isso que a gente vai começar vendo agora, né? Liberté, égalité e fraternité, né? Lema da Revolução Francesa. Lema não é muito praticado, já vou adiantando. Mas vamos lá ver a definição dessa Revolução Francesa. É a quebra do modelo de poder centralizado nas mãos de um único líder, que eram as monarquias absolutistas, né, o absolutismo, e o fim da sociedade estamental, aquela sociedade em que havia muito pouca mobilidade social. E a ruína do sistema econômico mercantilista, que era justamente aquele líder absolutista que interferia nela. Assim, o ideário iluminista pôde entrar em prática, claro que não foi, né, tudo de uma vez e na Revolução Francesa, tem vários momentos, volta, mais um avanço, volta, né? Durante todo o século XIX nós temos revoluções liberais, a exemplo da Revolução Francesa, então isso é bem gradual mesmo o processo. E esse período, né, da Revolução Francesa é o divisor de águas entre a Idade Moderna e a história contemporânea. Então vamos lá ver como isso começa, né? A Revolução Francesa, ela parte de uma França assim, ó, do Ancien Régime. Antes da Revolução Francesa, a França, como muitos países na Europa, né? Não é só a França, não. A maioria eram monarquias absolutistas, mercantilistas de sociedade estamental. Aí vem a Revolução Francesa, depois virão as revoluções de 1830, depois virão as revoluções de 1848. Então, vários processos históricos vão nos levar para isso daqui, ó, para o liberalismo político e até mesmo em alguns casos república, liberalismo econômico e uma sociedade não mais estamental, mas de classes. Então, esse é um quadro comparativo, tá? Do antigo regime para o regime proposto pelas ideias iluministas. Como estava a França antes da Revolução? Você já sabe, né? Economia mercantilista, repetir, política absolutista, repetir, mas vamos por os pormenores da história. Primeiro, a França, na década de 1780, passou por vários problemas climáticos, alguns momentos de inundação e vários períodos de seca. E isso automaticamente diminuiu a produtividade agrícola, que também diminuiu a produção artesanal, que também diminuiu o comércio, que também diminuiu o consumo, que também diminuiu. O que não diminuiu foi a crise, né? A gente passa a ter uma crise agrícola, uma crise agrária. E aí, com a menor oferta dos produtos, a inflação disparou dentro da França pré-revolucionária. E aí muitas pessoas acabam vivendo, né, naquela linha da pobreza, tanto no campo quanto nas cidades francesas. E o rei, percebendo toda essa crise, mirabolantemente teve uma ótima ideia. Vamos aumentar os impostos. Então, já havia uma taxação alta de impostos na França. Na década de 1780, nós percebemos um aumento desses impostos, tá? E aí, somados a isso, nós temos uma monarquia francesa fazendo vários conflitos, como, por exemplo, Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, apoiou a Guerra de Independência dos Estados Unidos. São gastos com guerra. Algumas vencidas, né, como no apoio à independência nos Estados Unidos, e outras perdidas, como a Guerra dos 7 Anos. Então, tudo isso resultou num grande endividamento do Estado francês. Não só por questões de guerra, não só por questões, digamos assim, dessa crise econômica, mas sustentar a corte, né? Aquele monte de parasitas que consumiam dentro do Estado francês, todos os conselheiros, todos os nobres, também era um custo muito alto. E nós temos aqui uma noção geral desses custos na França, tá vendo? Gastos do Estado francês em 1774. Então vamos lá. O exército, que era defesa, a guerra, olha só, tá vendo aqui altos gastos com guerra, 33% do orçamento, gente, é muito alto. Corte, aquela cambada de puxar saco, 10%, muito alto. 21 com outros aspectos. Pensões, que era o sustento também da corte e de alguns funcionários públicos, né, 6%, e juros, porque a França sim se endividou com relação à Inglaterra e outros países, 30% do orçamento francês. Então, esse panorama geral é de se preocupar mesmo na França pré-revolucionária. E o rei?
era o senhor Luís XVI, né, da dinastia Bourbon, que chegou ao poder desde a Guerra dos Três Henriques, no século XVII, na verdade, né? Então nós temos aqui esta família ainda no poder, Luís XVI. Agora vamos ver um pouquinho desses dois caras não, né, do rei e da sua esposa. Esse é o senhor Luís XVI, da família de Bourbon, e essa é sua esposa, Maria Antonieta, austríaca, tá? Nascida nas áreas do antigo Sacro Império Romano Germânico. Linda, não? Ela é aquela que talvez teria dito: se não tem um pão que comam brioches, há muito tempo contestada essa frase. E aqui nós vamos para a sociedade francesa, a sociedade estamental. Em primeiro lugar, no topo dessa sociedade francesa, o clero. Clero, sim, a maioria deles com riqueza, mas também havia algumas ordens, como a dos franciscanos, que faziam voto de pobreza. Então, cuidado para não achar que no topo é só pessoas ricas. O clero, por exemplo, ele é misturado de classes dentro do próprio clero, algumas ricas e outras não. No segundo estado, os nobres, aí necessariamente você tem que ter título de nobreza, ou porque nasceu numa família com título, ou porque conseguiu comprar um título. Isso, gente, a família real francesa vendia títulos, tá? E por fim, terceiro estado, a base da sociedade francesa é quem não tinha título de nobreza e quem não era do clero, portanto todo mundo, né? Burgueses, camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos, como sans-culottes. Sans-culottes significa, né, na tradução do francês, sem calças, sem as vestimentas chiques da nobreza, tá? Então eles viviam na cidade, auxiliares de artesãos, auxiliar de comerciante, ele era um trabalhador urbano, que é uma definição bem simples para você guardar. E eles não tinham as roupas sofisticadas da época, né? Eles não tinham status, eles não tinham dinheiro, não tinham roupa da época. Então, pelas vestimentas vulgares, eles eram chamados de sem calças, né? E aqui nós temos um esquema que mostra muito bem aqui embaixo, um sans-culotte, tá vendo? Com uma calça meio esfarrapada, sustentando, né, de um lado um nobre e uma pessoa do clero, e isso evidencia literalmente essa sociedade francesa, o terceiro estado, que nesse caso aqui é representado por um sans-culotte, sustentando os nobres e o clero. Mas por que, Bel? Porque só o terceiro estado pagava os impostos. A França, ela era uma sociedade dos privilégios de nascimento. Então, você não ter título de nobreza e não ascender ao clero significava automaticamente que você pagaria os impostos na França. Então, esse é o cenário da França pré-revolucionária. Vou parar esse videozinho aqui de Revolução Francesa e vou fazer um outro para nós, para nossa próxima aulinha. Beijinho por enquanto.